Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Tarô e Vida. Para quem não me conhece, eu sou Dayana, sou taróloga já há 17 anos, que eu tô completando nesse ano de 2022. E neste vídeo nós vamos ver sobre a força no amor e nos relacionamentos. Quais serão as principais características e significados do 11º arcano maior do tarô? Beleza? É o que você vai ver neste vídeo. E vai deixando aí o seu like, deixe também o seu comentário quando terminar de ouvir o vídeo. Os comentários, eles são muito importantes, ajudam o meu canal a crescer e também é uma forma de gratidão por este conteúdo que eu tô entregando aqui para vocês, que é produzido com todo o amor e carinho para que possa dar aí uma ajudinha aí nos estudos de vocês. Beleza? E se você perdeu os outros arcanos maiores desta série, é só você ir na playlist Arcanos Maiores no Amor e assistir, né, sobre os outros arcanos maiores. Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Não se esqueça de me seguir no Instagram, @taroevida, tá bom? E se você quiser agendar uma consulta particular comigo, é só entrar em contato pelo e-mail daianarodrigues.comunicação sem tio e sem cedilha @gmail.com. Eu vou deixar o meu Instagram e o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, tá? Quer saber valores e informações sobre as minhas consultas? Vai lá no Instagram e leia o post, como são as minhas consultas. Lá você encontra todos os detalhes. Show? Então, partiu, né? Vamos começar a falar sobre a força. Pessoal, a força em relação à parte amorosa e afetiva é um arcano que ela pode ser descrita como magnetismo, né? Se eu pudesse descrever a força, eu descreveria como um arcano que exala muito magnetismo. Cuidado, magnetismo não é o mesmo que romantismo. A força, ela pode ser um arcano de romantismo? Até pode, mas o principal aspecto da força é o magnetismo. A força, ela também é um arcano que fala muito sobre atração física, né? Só que a força, ela não é aquele arcano que fala somente que existe uma atração física entre o casal. Ela é um arcano que fala que a atração física invade o aspecto mais emocional. Então, a força, ela sempre mostra, quer dizer, sempre não, né? Porque no tarô não existe essas palavras, sempre e nunca, né? Vocês podem, inclusive, abolir isso do dicionário de vocês. Tudo nos oráculos é sempre muito relativo, porque vai depender sempre das cartas que estiverem acompanhando a outra carta ali, na mesa de jogo. Então, vocês precisam analisar sempre o jogo, não carta a carta, de forma isolada, e sim analisar o todo, né? Analisar ali como é que tá sendo ali a interação, o diálogo entre as cartas da mesa de jogo. Eu sempre falo isso em todos os meus vídeos dessa série Arcanos Maiores no Amor. Então a força, né, voltando ao assunto, é um arcano que ela, geralmente num jogo afetivo, ela vem para trazer essa mensagem de que existe química entre o casal, existe muito magnetismo e que a atração física desperta uma chama, né? E que chama é essa? É a chama da paixão, a chama do amor, né? Então, a força, ela, em alguns casos, ela pode sim estar mostrando que existe um sentimento ali de paixão. E como o próprio nome do arcano, né, já diz, né, a força, ela vai sempre, né, ou quase sempre, trazer esse aspecto de intensidade, né? Então, onde tem a força,
né? Vocês podem ter aí quase certeza aí de que existe aí um combustível, né? Existe algo muito intenso, né? A pessoa, por exemplo, ela se sente fortemente atraída, balançada, magnetizada pela outra, né? Um outro aspecto muito interessante da força nessa parte dos sentimentos, tá? Claro que não vai ser em todos os jogos, né? Mas a força também pode estar mostrando que a pessoa ela já se deu conta de que tá arriada os 4 pneus pela outra, mas ainda assim ela tenta, né, dominar as próprias emoções, né? Tenta controlar os próprios sentimentos, né? Geralmente aquela pessoa, né, que tá caidinha pelo outro, mas muitas vezes, né, não quer dar o braço a torcer para demonstrar que tá apaixonado, né? Então fica ali tentando manter a pose, tentando manter o controle, tá bom? Nesse aspecto, a força ela vai ser muito diferente do diabo, porque o diabo, ele pode controlar as emoções por uma questão de ego e de orgulho. A força não, tá? A força, ela em alguns aspectos mais negativos, pode até trazer um componentezinho de orgulho, mas não se compara ao diabo nesse sentido, tá bom, pessoal? Outra coisa também, tá? Aproveitando, né, e traçando essa diferença entre força e diabo, é que o diabo, sim, ele retrata algo mais ligado ao aspecto sexual e carnal, tá? Sendo que algumas vezes pode até indicar uma paixão avassaladora. A força não, a força, ela indica, sim, uma atração sexual, um forte magnetismo, uma química ali muito louca entre as duas pessoas, mas a coisa não fica só no aspecto carnal, vocês me entendem? A coisa não fica ali estagnada na atração física. É uma atração que envolve o casal, desperta emoções, desperta sentimentos, a pessoa se sente muito ligada a outra e de uma forma muito intensa. Para essa parte de sentimentos, eu poderia até dizer que a força é um dos melhores arcanos aí. Para essa parte aí, né, mais sentimental mesmo, né? E quando eu digo sentimental, eu quero dizer para a pergunta sobre o que o outro sente por você. Nessa parte de relacionamentos, a força, ela indica um período forte para conquistas, tá? Um momento em que a pessoa ou você, né, deseja arrebatar o coração do outro, né? Conquistar, né? Até porque a força, se vocês observarem nos detalhes simbólicos do arcano, vocês vão ver que existe uma mulher ali, tá? Que abre a boca do leão, tá? Mas ela mantém uma expressão tranquila e principalmente serena. Então, isso quer dizer que a força, ela consegue conquistar, domar e convencer o outro, por mais que esse outro seja osso duro de roer, por mais que essa outra pessoa seja difícil de ser conquistada, mas a pessoa, ela consegue conquistar muitas vezes até sem esforço e outras vezes vai demandar um certo esforço também, tá? Então a força, ela pode estar indicando, tá, uma situação de conquista, né, de alcance dos objetivos que vai demandar, vai exigir muita dedicação, muito esforço da sua parte, mas apesar de tudo mostra que você reúne ali todos os predicados, né? Você possui ali todas as características, os talentos, as qualidades, né? Para conseguir alcançar o seu objetivo. E vale aí uma dica. Isso vale não só para a parte afetiva, mas para qualquer outro tipo de pergunta, né?
seja de um aspecto profissional ou financeiro, tá bom? Ainda em matéria de relacionamento, tá? A força, ela também pode indicar um momento também de foco e de planejamento dentro do relacionamento, tá? Então, pode estar mostrando que a pessoa, ela tem ali um pensamento, né, de determinação, né, e de muita convicção de que deseja alcançar determinado objetivo e planejamento a dois, né? Então, por exemplo, se o casal, né, deseja se casar, tá? A força nesse aspecto, né, mental, né, na parte dos relacionamentos indica que o casal, ele pode estar pensando, sim, em alcançar determinado objetivo em comum, né? Que o casal... Isso vai depender muito da pergunta, tá bom, gente? Eu tô falando isso assim um pouco por alto, mas vai depender da pergunta. E aí vocês têm que encaixar na pergunta que vocês fizeram e dentro da realidade de vocês. Porque o tarô, ele é muito versátil, tá? O tarô, ele não é como um quadrado, ele é versátil no sentido de que você, né, possui, né, zilhões de significados para uma mesma carta e você tem que ir adaptando isso, né, de acordo com a pergunta que você fez e principalmente de acordo com o contexto, né, a realidade, o caso aí, né, os fatores. Então, a força, ela tá mostrando ali sempre, né, nesse aspecto, né, até mental, né, que o casal ou um dos parceiros, né, possui um determinado objetivo em mente, bem direcionado, né, e determinado para alcançar ali determinado propósito. Então, se é um casal, né, como eu estava dizendo, que namora, por exemplo, e tá noivo, a força só vem para reafirmar esse propósito, né, de, né, querer focar, né, nesse objetivo, né, de um futuro a dois, enfim. A força, né, aproveitando a palavra que eu acabei de falar, é um arcano que tem muito a ver com foco, né? Então, se tem, assim, uma palavrinha que é amiga desse arcano, é a palavra foco, né? Eu diria até que mais do que disciplina, né? Mas disciplina também anda sempre junto com foco. E tanto o foco quanto a disciplina são duas características imprescindíveis para a força, mas o foco é o que vai, assim, definir de maneira mais precisa sobre a força, né? Então, vocês têm aí uma gama de palavras aí, né, que eu poderia botar, né? Magnetismo, foco, determinação, né, empenho, dedicação para o alcance de um determinado propósito, de um objetivo em comum, uma meta a dois, tá? Então, a força, ela vai trazer aí esses significados, como eu falei para vocês, tá bom? E mais um aspecto também. O leão na força, ele tem um simbolismo muito forte e muito importante, porque o leão, tá? Ele simboliza, né, os nossos instintos, as nossas emoções mais animalescas, né? Por isso que a força é um arcano que, né, tá muito relacionado a essa questão da química entre os corpos, da atração física, da atração sexual. Porém, a força, ela não é reduzida somente a um sentimento de atração física, tá? Vocês precisam analisar as outras cartas que estão ali acompanhando a força na mesa de jogo, tá bom? Isso daí vai depender da pergunta que vocês fizerem e principalmente da realidade que cada um de vocês vive, tá? Mas a força, em muitos casos, ela desperta fortes paixões,
paixões sinceras, paixões avassaladoras, intensas e verdadeiras, tá bom? É sempre bom ressaltar isso, porque algumas pessoas olham para a força e já pensam logo, é atração física, tá? Mas nem sempre fica somente nisso, tá bom? A força, ela é um arcano que, como eu estava falando, né? O leão, ele vai representar aí esses sentimentos, né, mais animalescos, que são os nossos instintos mais profundos, né? E a força, muitas vezes, ela representa, né, essa questão aí de termos essa capacidade, esse poder de controlar os nossos instintos mais profundos, né? E aquelas emoções mais sombrias e animalescas, né? Então, muitas vezes é o controle do sentimento de raiva também, o controle do nosso próprio ego também, embora o ego seja algo que tenha muito mais relação com o arcano 15, que é o diabo, tá? Mas a força, ela fala desse controle emocional. E esse é um aspecto que vocês têm que ter aí muito em mente, né? Porque muitas vezes a força, ela sai num jogo assim sobre o que o outro sente por mim, né? E muitas vezes a pessoa, ela tá ali caidinha, arriada os 4 pneus, tá? Mas não quer dar o braço a torcer, não quer dar bandeira, não quer demonstrar e tá ali controlando ali aquela vontade louca que tem de agarrar você, né? Porque a força também pode ser muito isso, né? A pessoa, muitas vezes, por uma determinada questão ou uma determinada necessidade, tem aquele desejo louco de extravasar, né? O tesão, o desejo, a paixão, né? Aquela vontade de beijar, abraçar e agarrar o outro, mas, né? Enfim, por alguma determinada questão, né? Precisa controlar um pouco esse instinto, né? Bom, pessoal, e é isso, né? O que eu posso ainda acrescentar mais para vocês também é que a força é um arcano, tá? Que ela, em determinado jogo, assim também, né? Quando a pergunta não for sentimento, e sim relacionamento, né? Ela vai estar muito relacionada nessa necessidade aí de dedicação, de empenho, esforço, ou da sua parte ou da parte do parceiro. Vai depender das outras cartas, né? Se você, por exemplo, for mulher e a força sai com uma rainha, né? Isso pode estar mostrando que o empenho, o esforço virá da sua parte, né? Ou se vem com um rei, né? Se você fez a pergunta sobre um homem que você ama, né? Sobre alguém do sexo masculino e sai a força com o rei, aí o esforço, a dedicação, né? Enfim, vai ser do outro, né? Vai ser do homem que você ama, né? Então, essas são assim, algumas dicas que eu poderia passar para vocês, tá? E nessa parte de conselho e orientação, né? Por exemplo, se você pergunta, tá? O que eu devo fazer em relação a essa pessoa e sai a força, né? Mostra que você, né, precisa, de repente, ir à luta, correr atrás da pessoa, né? Não literalmente correr atrás, mas ir à luta no sentido de se empenhar mais, né? Num esforço de conquista, né? Fazer um esforçozinho para mostrar, olha, eu tô aqui, né? Dar aquele sinal verde de repente. Então, isso é assim, algumas coisas relacionadas aí ao conselho da força. Claro que vai depender muito exatamente do conselho que você estipulou, tá? Porque pergunta de conselho varia, pessoal, tá? Pergunta de conselho pode ser o que eu devo fazer, devo insistir ou desistir dessa relação. Então, a pergunta de conselho, ela depende, podem ser vários tipos. E aí,
né, você tem sempre que interpretar o jogo e as cartas baseado somente naquilo que você traçou na sua pergunta, tá? Você não pode nunca extrapolar o objeto da sua pergunta. Essa é uma outra dica também que eu dou aí para vocês, tá? E o aspecto assim mais negado, né, negativo, sombrio da força, tem a ver com desinteresse, tem a ver com acomodação, tem a ver também com essa questão da pessoa tá dando burro em ponta de faca, né? Ou seja, focando demasiadamente e excessivamente em algo ou alguém que não tá trazendo retorno, tá? E que não tá trazendo também um sentimento de recompensa. A força também pode estar mostrando aí uma conquista inútil, ou até mesmo pode estar mostrando também que você, né, tem condições de ganhar essa conquista, mas não está se esforçando, não está botando a cara no sol, né? Então, existem muitos significados, pessoal, muitos significados. O tarô, ele é extremamente rico, assim como o baralho cigano, a sibila e todos os outros oráculos, tá? E uma única carta não vai se resumir a 5, 10 ou 20 significados. São trilhões de significados, tá bom? Vocês precisam, como eu já disse nesse vídeo e em outros também desta série, vocês precisam sempre direcionar o significado, tá? De acordo com a pergunta que foi feita, tá? E, então, eu vou dar aqui mais alguns exemplos aqui para ajudar vocês. Se vocês perguntam, ele me ama? E sai a força. Sim, essa pessoa te ama. Essa pessoa se sente magnetizada, atraída por você. Essa pessoa, né, ela não consegue nem baixar a própria guarda, né? Porque a força é exatamente isso. É uma pessoa que ela não consegue, né? Ela é aquela pessoa assim que já baixou a guarda afetivamente, emocionalmente, né? É aquela pessoa, enfim, que ela se sente, né, tão assim encantada, né? Ela se sente tão conquistada, seja pela sua personalidade, pela sua beleza, né? Que ela, enfim, né, já baixou a guarda dela. Então, a força ela é bem isso, né? Nos sentimentos, né? Vamos ficar juntos. A força, ela não traz 100% de certeza numa questão como essa, mas mostra que existem ótimas possibilidades para duas pessoas, sim, ficarem juntas, mas vai depender muito do esforço, da dedicação, tá? E do foco e do empenho que os dois depositarem ali no relacionamento, porque a força ela é muito isso. A força, ela fala que você tem plenas condições de alcançar o que você quer, mas vai depender muito aí do seu esforço, do seu foco, da sua dedicação e da sua força de vontade, tá? Ele volta para os meus caminhos, enfim, nós vamos nos reconciliar. A força, a mesma coisa, tá? Tem muitas possibilidades, tá? Nem tudo tá perdido, mas vai depender muito de você. Ou então, tá? A força pode estar mostrando que ou vai depender inteiramente de você, ou então que a questão ela está inteiramente nas mãos do outro. Também tem isso, e o que vai definir se a questão ela tá nas suas mãos ou nas mãos do outro são as outras cartas, tá? Se sai arcanos da corte, reis ou rainhas principalmente, tá? Isso daí já é um bom indicativo, como eu já expliquei para vocês nesse vídeo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a força. Se você gostou, deixa aqui embaixo os seus comentários. Se você perdeu os outros vídeos desta série, corre lá, clique no link que tá aqui na descrição embaixo e assista aí os vídeos da playlist. O próximo vídeo vai ser o pendurado, tá? Um beijo para vocês e
Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e ative o sininho para que você seja notificado cada vez que eu postar um vídeo novo. Um beijo para vocês, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.